Bom dia, pessoal! Estamos dando início a mais uma aula de ciências para o 9º ano. Então, a nossa aula hoje é referente à página 31 e 32 do livro didático de vocês. Então, iremos dar início à determinação do sexo na espécie humana, levando-se em consideração as características ligadas ao sexo. Que fique claro que quando nos referimos a sexo do indivíduo, eu estou falando sobre o sexo biológico e não referente à identidade. Então, quando me refiro a sexo masculino ou sexo feminino, eu estou me referindo ao masculino como sexo biológico e ao feminino como sexo biológico, não levando-se em consideração a identidade de gênero do indivíduo, certo? Então, estamos falando apenas de representação biológica. Nós já estudamos nas aulas anteriores os cromossomos e nós aprendemos que nós humanos apresentamos 46 cromossomos que são organizados em pares, que dão 23 pares de cromossomos, e os primeiros 22 pares de cromossomos são cromossomos considerados cromossomos autossômicos. São eles que vão determinar características do indivíduo, como coloração da pele, cor do cabelo, tamanho do cabelo, outras características que não estão relacionadas ao sexo. Já os dois últimos cromossomos são os cromossomos sexuais. São aqueles que são responsáveis por determinar características do indivíduo que estão diretamente ligadas ao sexo. Características que são exclusivas do sexo masculino e características exclusivas do sexo feminino. Ok? Os dois últimos cromossomos podem ser dependentes de dois tipos de sistemas. O sistema XY ou o sistema X0. Ok? No sistema XY, os indivíduos vão se apresentar da seguinte forma no último cromossomo. Nos últimos dois cromossomos. A fêmea vai apresentar os dois últimos cromossomos, o último par, como sendo XX. E o macho irá apresentar os dois últimos cromossomos como sendo XY, ok? Então, no sistema XY, os machos vão apresentar XY e a fêmea XX. Mas existe também o sistema X0. Nesse sistema, as fêmeas vão apresentar 2x, né, igual à fêmea do sistema XY, a diferença está no macho, que não terá a característica Y, ele terá um 0 no local, porque ele terá apenas um único cromossomo X, enquanto a fêmea vai ter 2 cromossomos X. Então, essas espécies que são do sistema X0, elas não apresentam um cromossomo Y. Geralmente são mais os insetos que apresentam essas características. Muitas características estão relacionadas exclusivamente a esses cromossomos sexuais, estão associadas a esses cromossomos sexuais, estão presentes nele. Então, esse tipo de características geralmente são definidas como características genéticas que são herança do sexo. Na espécie humana, a gente já aprendeu nas aulas anteriores que o humano tem 46 cromossomos. Nesses 46, ele forma pares de 23 cromossomos, onde 23 desses cromossomos são originados do pai, 23 desses cromossomos são originados da mãe. A determinação do sexo envolve apenas o par sexual, ou seja, aquela dupla de genes, os dois últimos, que vão condicionar a característica sexual do indivíduo. Os demais cromossomos são chamados de autossomos, né? Então, são os cromossomos autossômicos. Cromossomos autossômicos e sexuais. Todos esses outros cromossomos aqui são os cromossomos autossômicos. Então, do 1 até o 22, os pares do 1 até o 22 são cromossomos autossômicos que são responsáveis por características variadas do indivíduo. Os dois últimos são os responsáveis pelas características ligadas ao sexo. Ou seja, só homem irá apresentar ou só mulher irá apresentar. Nesse caso aqui, nós temos a representação de um cariótipo de um indivíduo do sexo masculino, porque ele apresenta no último par um cromossomo X e um cromossomo Y. Nesse outro exemplo, nós já teremos o cariótipo de uma pessoa do sexo feminino, porque no último cromossomo ele vai apresentar um cromossomo X e outro cromossomo X. Então, nós podemos definir que esse é um indivíduo do sexo feminino. Até o 22 aqui, nós temos os cromossomos autossômicos. Esses dois últimos aqui são os cromossomos sexuais do indivíduo.
Nós temos aqui um cariótipo masculino que tem uma anomalia, né? Ele é uma pessoa com a trissomia do cromossomo 21. Então, ele apresenta uma diferenciação, mas não é isso que a gente vai levar em consideração. O que nós iremos levar em consideração é que nós estamos nos referindo a um indivíduo que apresenta um cariótipo onde os cromossomos sexuais é um indivíduo do sexo masculino. E vocês conseguem observar que uma pessoa com síndrome de Down, né, com trissomia do cromossomo 21, ela vai apresentar algumas características, mas essas características da trissomia não estão associadas ao sexo. Então, não é uma modificação característica só de homens ou só de mulheres. Tanto homens quanto mulheres podem ter, porque está diretamente ligado a um cromossomo que é autossômico e não a um cromossomo sexual. Aprendemos nas aulas anteriores que as mulheres apresentam 44 cromossomos autossômicos e 2 cromossomos, que são X e X. No óvulo dessa mulher vão ter 22 desses cromossomos autossômicos, lembre-se que é a metade, né? A gente já aprendeu isso, e apenas um dos 2X. Então a mulher ela só pode dar X ou X, não tem outra opção. Já no caso do homem, ele vai ter 44 cromossomos autossômicos e tem o X e o Y. Então, nos espermatozoides dele, ou ele vai dispor do X ou ele irá dispor do Y. Então, o homem é o responsável por definir o sexo do bebê. Porque é o homem que é capaz de entregar o cromossomo Y, que determina um menino, ou então o cromossomo X, que vai determinar se é uma menina. Então, se o homem entregar esse cromossomo, se o espermatozoide que fecundar um óvulo, ele for com o cromossomo X, nós teremos uma menina. Porque o homem dá o cromossomo X, a mãe só pode dar cromossomo X, nós teremos uma menina. O homem, se ele entregar o cromossomo Y, se for naquele espermatozoide cromossomos Y, a mãe só vai poder dar o cromossomo X. Então, o pai é quem vai ser responsável por definir que esse indivíduo será do sexo feminino ou do sexo masculino. Aqui nós temos a representação do heredograma clássico de herança autossômica recessiva, onde nós conseguimos observar que quando é autossômico, tanto um indivíduo de um sexo quanto do outro sexo podem apresentar aquela característica de portador, manifestar aquela característica, aquele problema, aquela doença, aquela anomalia, não é? Aquela característica da qual se está sendo estudado. Então, tanto homens quanto mulheres apresentam. Já no caso de uma característica recessiva ligada ao sexo, nós conseguimos observar uma manutenção de um mesmo gênero, então, um mesmo indivíduo. Então, sempre homens, nesse caso aqui, vão apresentar a característica que está sendo estudada. Não conseguimos observar uma mulher. Então, isso muitas vezes é indício de que aquele heredograma ele apresenta uma anomalia, uma característica ligada ao sexo. Nós temos aqui a representação do cromossomo, uma mulher representada pelo cromossomo X e cromossomo X, no qual vamos ter os locos gênicos, que a gente já estudou em outros momentos, que vão condicionar cada um uma característica diferente. E aqui nós temos o cromossomo XY, masculino. Nós conseguimos observar que eles apresentam características diferentes, por isso que eles são representados por letras diferentes. O daltonismo é uma anomalia, uma característica, é uma dificuldade de distinguir as cores. E uma pessoa daltônica, ela vai ter dificuldade de distinguir as cores, mas essa característica vai estar associada ao cromossomo X. Então, ela vai estar associada a um cromossomo sexual. Então, uma pessoa que não tem facilidade de distinguir as cores, uma pessoa daltônica, essa característica do daltonismo está associada ao cromossomo X. Então, ela está ligada ao sexo. É uma característica ligada ao sexo e não restrita. Quando nós falamos de característica restrita ao sexo, estamos falando daquela associada ao cromossomo Y, certo? Esse caso é um caso de anomalia associada, ligada ao sexo, né? Então, ele vai estar associado ao cromossomo X, onde o indivíduo
irá apresentar o X com um locogênico que vai apresentar aquela característica recessiva. O daltonismo, por si só, ele é recessivo. O que é, propriamente dito, o daltonismo? É a dificuldade em identificar algumas cores. Existem pessoas que não conseguem perceber as colorações como ela demonstra aqui. Uma pessoa normal, ela vai conseguir ver que aqui tem uma cor um pouco rósea, verde, amarelo, tem várias cores associadas. Uma pessoa daltônica, ela irá ver a imagem desse modo, desse modo, desse modo. Se você que está vendo agora for daltônico, provavelmente você vai achar essa imagem 1 aqui parecida com qualquer outra dessas 4 imagens. Ou você achará a imagem 1 muito parecida com essa, não vai ver diferença nenhuma, ou com essa ou com essa. Porque uma pessoa daltônica, ela não consegue diferenciar, muitas vezes, a coloração azul da coloração roxa. Outras vezes ela não consegue diferenciar a coloração vermelha da coloração verde. Ou às vezes ela tem dificuldade de diferenciar o vermelho e o rosa. Ela tem a percepção de que o vermelho e o rosa são um pouco acinzentados, ok? Então ela não consegue identificar perfeitamente a coloração de algumas coisas. As colorações, elas se assemelham muito. Elas não conseguem diferenciá-las. O daltonismo é determinado por um gene recessivo, ligado ao sexo. Então, ele é ligado ao cromossomo X. Tanto o X do feminino, quanto o X do masculino. Lembrando que o masculino tem apenas um X, o feminino tem 2. Ou seja, muitas vezes, o sexo masculino vai ter mais chances de manifestar determinada característica do que o sexo feminino, uma vez que o sexo feminino tem 2x. Então, para ele poder ser uma pessoa que está apresentando aquela condição, uma mulher ela vai precisar ser duplo homozigoto recessivo. No caso, ela vai ter que ser homozigoto recessivo para os 2x. Já o homem, se apresentar no X, no único X que ele tem, ele já vai apresentar aquela característica. A gente já vai mostrar na próxima. O gene alelo dominante, que condiciona a visão normal, é simbolizado pelo XD. Ou seja, uma pessoa que é condicionada pela característica normal vai ter o D maiúsculo. Uma pessoa que é condicionada com daltonismo, ela tem o D minúsculo. O daltonismo é uma condição hereditária, vocês não conseguem, uma pessoa daltônica não consegue reconhecer esses números que estão aqui. Aparece aqui 74 e aqui aparece 15. Uma pessoa com daltonismo vai ver aqui o número 21, porque ela não consegue diferenciar, no geral, a cor verde da cor vermelha, mas nem sempre é só essa cor, ok? O genótipo do daltonismo. Uma pessoa do sexo masculino, ela vai ser normal se ela apresentar o cromossomo X com o D maiúsculo, com o D dominante, ok? Se ela apresentar o cromossomo X com o D minúsculo, com o D recessivo, ele será uma pessoa daltônica. No caso do sexo feminino, como são 2x, então a chance acaba sendo dobrada, uma pessoa que apresentar os dois cromossomos X com a característica dominante para o daltonismo será uma pessoa normal. Ou então, se ela apresentar uma característica heterozigota, no qual tem um cromossomo é dominante, mas o outro está recessivo. Essa pessoa será uma pessoa portadora. Ela é portadora do daltonismo, mas ela não manifesta o daltonismo. Então, essa mulher, ela é portadora do daltonismo, mas ela não manifesta ele. Uma mulher só vai ser considerada afetada pelo daltonismo se ela apresentar nos seus dois cromossomos X a condição para o daltonismo. Então, o Dzinho aparecer nos dois cromossomos. Se aparecer em apenas um, ela é portadora. Se não aparecer em nenhum, ela é normal. E tanto normal quanto portadora, tanto portadora quanto não, ela vai ser considerada uma pessoa normal para o daltonismo. Ou seja, ela consegue visualizar as cores normalmente. No caso dela apresentar os dois heterozigotos, ela será uma pessoa daltônica. Então, para o homem, só tem uma chance. Ou ele é daltônico, ou ele não é. Para a mulher, ela pode ser
homozigota dominante, ela pode ser heterozigota. Nessas duas situações, ela será normal. Ela só será daltônica se ela for homozigota recessiva. Para os dois cromossomos X, certo? Vamos ver esse exemplo. Nesse exemplo, a gente pode ver de modo prático como isso se aplica. Uma mulher daltônica, então ele deixou bem claro que é uma mulher. Então, se é mulher, ela é X, não é isso? E ele deixa bem claro que ela é daltônica. Para ela ser daltônica, ela tem que apresentar nos dois cromossomos a condição para o daltonismo, o Dzinho, cujo irmão tem visão normal. Então, o irmão dela, tá aqui do lado, é o irmão que nasceu próximo dela, tem visão normal. Então, ele é um homem, logo ele é X, Y. E ele tem visão normal. Ele só tem uma chance de ser visão normal. Ele tem que ser Dzão, ele tem que ser dominante. Então, ele não tem, porque o homem não consegue ser portador do cromossomo. Então, ele não tem daltonismo. Aí, continuamos. Ela casa-se com um homem de visão normal. Então, essa mulher vai casar-se com um homem de visão normal. Então, ela casa com X, Y, né? E ele tem visão normal. Então, ele não é portador, porque o homem não pode ser portador. Então, ele tem que ser Dzão. Se ele fosse Dzinho, ele era condicionado pelo daltonismo. Determinar o genótipo dos indivíduos citados e dos pais da mulher. Então, se a mulher é Dzão, vou colocar o pai aqui embaixo, porque lá em cima não dá para colocar. Então, vamos supor que aqui são os pais dela. O pai deles dois, né? E a mãe. Vamos ver como seria o pai. O pai vai ter que doar um desses dois X. Como no caso dela, o X, os dois são iguais, então o pai, ele tem daltonismo. E ele obrigatoriamente tem que ter o Y, que é esse Y que ele deu para o irmão dela. A mãe, ela doou o outro X, então ela tem um X Dzinho. Mas ela tem um irmão que é normal, e quem doou esse X desse irmão foi a mãe. Então, nós podemos dizer que a mãe é XDzão, XDzinho. Esse ela doou para o irmão, né? Por isso que ele é normal. Ela não doou esse, se ela tivesse doado, ele também teria daltonismo. Já para a mulher, a mãe doou o Dzinho e o pai doou o único XDzinho que ele tinha, né? Ele só poderia doar esse para ela. Acabou que ela se tornou uma mulher daltônica nessas possibilidades. E também ele pede aqui, bem como a probabilidade de um casal, então ele queria saber qual era o genótipo dos pais, já descobrimos, bem como a probabilidade de o casal ter uma criança do sexo feminino daltônica. Então vamos descobrir quais as chances de ter uma criança do sexo feminino e daltônica. Tem que ser menina e daltônica. Então vamos lá, vamos colocar aqui no quadro de Punnett e vamos colocar essas características. Vou colocar a mulher aqui em cima, então eu coloco X, Dzão, não pode deixar de colocar o cromossomo. E X, Dzão. E o homem eu vou colocar aqui. X, Dzão e X. E X não, e Y. O homem não tem 2X, só tem um X e um Y. Então, coloco aqui o Y. E vou fazer o cruzamento. Se a mulher der esse X, Dzinho, e o homem der esse X, Dzão, nós teremos uma menina, porque é XX, só que uma menina portadora. Ela não manifesta o daltonismo, mas ela é portadora. Se a mulher der esse XDzinho e o homem desse X Dzão, nós teremos de novo outra mulher que também é portadora, mas não tem daltonismo. Se a mãe der esse XDzinho e o pai dá o Y, nós temos um menino que é daltônico. Se a mãe der o XDzinho e o pai o Y, nós teremos um menino que também é daltônico. Então, qual é a probabilidade de ter uma criança do sexo feminino e daltônica? Nenhuma, porque as duas possibilidades de menina serão apenas portadoras. Então, a probabilidade é 0%, porque não tem chance de ter uma menina daltônica. Tem menina portadora ou menino daltônico, mas menina daltônica não será possível. A hemofilia acompanha o mesmo princípio do daltonismo. É outra condição
que é de característica recessiva, e a hemofilia, ela é a dificuldade ou a impossibilidade de coagular o sangue. Quando sofremos algum corte, inicia-se o sangramento, e nesse sangramento vem algumas células que são responsáveis por impedir aquele vazamento excessivo de sangue. Algumas pessoas, elas apresentam impossibilidade nesse processo de coagulação, em criar essa proteção lá no corte, ou alguns têm dificuldade ou alguns têm a impossibilidade, não conseguem de fato fazer essa coagulação. Com isso, há uma perca excessiva de sangue. Existem pessoas que correm o risco de morte por causa do excesso de sangue. Acabam morrendo por perder totalmente o sangue por causa da hemofilia. Ela é uma doença condicionada por um gene recessivo e ligado ao sexo. Também é ligado por ser ligado ao sexo, então ela é associado ao cromossomo X, né? E no caso, o gene alelo dominante, que condiciona a coagulação normal. Então, a pessoa normal, ela é representada por XH, certo? Então, uma mulher, para ser normal, ela pode ser XH, Hzão, né? Ou XHzão, XHzinho. Então, nessas duas condições, nós temos uma mulher com condição normal de coagulação. Para uma mulher ser hemofílica, ela tem que ser XHzinho, XHzinho. Então, a mulher só vai ser hemofílica nessa condição. No caso do homem, ele não vai ser hemofílico se ele for XHzão, XHzão e Y. Essa é a única condição para um homem não ser hemofílico. Se ele for XHzinho Y, ele já será um indivíduo hemofílico. Então, ele terá dificuldade em causar em executar essa coagulação nos ferimentos dessa pessoa. Então, aqui nós temos o quadro onde mostra, se ele for um homem, né, XY, onde o X é Hzão, ele será normal. Se ele for um homem, onde o X for Hzinho, ele é hemofílico. No caso das mulheres, ela não será hemofílica se ela for XHzão, XHzão ou XHzão, XHzinho. Se ela for XHzinho, XHzinho, ela será hemofílica. Foi o que a gente falou agora há pouco. Vamos ver esse exemplo. Um casal normal, quanto à hemofilia, teve um menino hemofílico. Então, um casal normal, quanto à hemofilia. Vamos lá. Como seria o homem normal para a hemofilia? Seria XY, por ser homem, não é? E para ele ser normal, ele teria o Hzão. A mulher normal, ela, por ser mulher, já apresenta X, e por ser normal, ela tem que ter um Hzão, pelo menos um. O outro pode ser Hzão também, ou Hzinho. Como é que eu vou descobrir o que é o outro? A partir do filho que ela teve. Ela teve um menino hemofílico. Um menino hemofílico. Então, significa que o filho dela é XHzinho, Y. E quem foi o responsável por dar esse Hzinho para ele? O pai não foi, porque o pai não tem. E o pai só pode doar para o filho o Y. Então, esse Y aqui foi o pai quem doou. Então, esse XHzinho foi a mãe quem doou. Então, ela tem que ter um XHzinho. A partir dessa observação, ele pergunta: qual o genótipo do casal? Já achamos aqui. E a probabilidade de seus próximos filhos serem hemofílicos. Então, vamos ver. Ele não deixou claro se os filhos eram do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, provavelmente, ele quer saber tanto menino quanto menina. Então, vamos lá colocar no quadro de Punnett. Vamos colocar o homem aqui em cima logo. XHzão e um Y, né? E a mulher aqui do lado. XHzão e XHzinho. E vamos fazer o cruzamento. Se o homem der o XHzão e a mulher der o XHzão, nós teremos uma menina que não é portadora nem é hemofílica. Se a mulher der o XHzão e o homem der o Y, nós temos um menino que não é hemofílico.
Se o homem der o XHzão e a mulher deu o XHzinho, nós teremos uma menina portadora da hemofilia, mas ela não é hemofílica. E se a mãe der o XHzinho e o pai o Y, nós teremos um menino que será hemofílico, certo? Então, essa é a possibilidade de ter um filho hemofílico. Então, a chance de ter um filho hemofílico é uma chance dentro de 4 possibilidades. Ou seja, 25%. A gente sabe que dividindo 1 para 4 dá 0,25. Vezes 100%, não é? Vezes 100% dá 25%. Ok? Então, essas são as chances de ter um indivíduo hemofílico. Qualquer dúvida, perguntem. Vocês têm algumas atividades para fazer. Eu lanço a atividade lá no grupo do WhatsApp para vocês. Então, façam a atividade. Qualquer dúvida, pergunta no WhatsApp. No mais, só isso mesmo. Tchau, tchau.